Olá, bem-vindos a esta nossa devocional deste sábado 20 de junho de 2020. Este é o último vídeo da série Disciplinas Espirituais e Meios de Graça. Nós falaremos nessa manhã de um outro expediente, de uma outra disciplina espiritual que parece esquecida, se não abandonada quase que definitivamente nesta cultura de excessos e de excessos de prazer como a nossa, que é o jejum. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o jejum fazia parte da vida espiritual e religiosa do povo da Antiga Aliança. Mas no Novo Testamento também nós temos provas de homens e mulheres que fizeram jejum, que buscaram a face de Deus mais intensamente. Figuras bíblicas como Moisés, como Daniel, como Davi, como Paulo e o próprio Senhor Jesus são as provas mais incontestes de que o jejum era integrado à vida e à relação com Deus. Portanto, não havia nenhuma possibilidade de alguém que, intentando uma vida de maior intensidade, de maior profundidade e ao mesmo tempo de maior interioridade, que não ocupasse a sua prática religiosa em algum momento com a atenção devida ao jejum. Por razões de exageros cometidos, sobretudo pelos místicos e monges da Idade Média, o jejum tornou-se uma prática bastante desconfiada no ambiente protestante, ainda que a história nos informa que Martinho Lutero e o próprio Calvino eram homens que adotavam ou faziam jejum quase que regularmente em suas vidas, exatamente buscando maior energia e maior empoderamento espiritual. O jejum, ele tem alguns aspectos que são importantes e nós devemos compreendê-los bem se queremos fazê-lo ou integrá-lo também em nossa experiência devocional. A primeira coisa é que o jejum, ele põe à prova e ao mesmo tempo demonstra as nossas fragilidades e todas as nossas inconsistências e impotências. Quando nós jejuamos, nós experimentamos que não existe segurança na ordem da criação e segurança humana sobre a qual vale a pena depositar todas as nossas esperanças. O jejum nos fragiliza, demonstra o quão nós somos dependentes e contingentes e precisamos de uma série de fatores para continuar vivendo, para continuar existindo. O jejum nos humilha, demonstra que nós não somos autossuficientes, que nós não nos bastamos a nós mesmos e que nós dependemos, se nós dependemos de coisas tão à mão, tão pequenas, tão à ordem da criação, tão menos dignas, inclusive, da nossa própria realidade criatural, como animais, vegetais, grãos e outros, quanto mais a nossa vida espiritual não depende daquele que é o Pai dos Espíritos e que é o ordenador, criador e sustentador de toda a criação e de maneira espiritual daqueles a quem Ele deu o sopro de vida, o hálito de vida, e agora Ele o sustém, Ele ordena a existência, Ele também ordena a morte. Portanto, o jejum nos humilha e dá a real perspectiva e dimensão da nossa contingência, a nossa completa precariedade e debilidade e a nossa irretorquível e inegociável dependência maior de Deus, da sua vida, do seu caráter, das suas providências, da sua atuação em nós. Então o jejum é um caminho de humildade, porque é um caminho de humilhação. No jejum nós experimentamos a falência de todas as nossas preconcebidas e presunçosas razões para autoconfiança, autojustiça e ao mesmo tempo para pensar que bastamos a nós mesmos. O segundo grande aspecto do jejum é o aspecto da pureza, da consagração. No jejum, no tempo de jejum, é como se nós fizéssemos uma verdadeira limpeza, uma higienização espiritual ao não querer mais, por assim dizer,
contaminar-nos com as coisas desta vida, nós demonstramos que queremos buscar agora a energização do nosso espírito, uma vida para sublime, para além da criação, uma vida que busque a Deus. Essa questão de consagração significa que nós queremos jogar fora tudo o que nos embaraça e que nos impede de caminhar com maior liberdade e também mais céleres no caminho de progressão a Deus. É interessante notar que quando nós falamos de jejum, nós falamos também de abstinência. Jejum e abstinência nos lembram exatamente que nós somos homens e mulheres muito acostumados e muito inclinados aos excessos de toda a ordem e de todo jeito. E esses excessos de toda a ordem, na comida, na bebida, no sono, no prazer, no acúmulo de bens, nas experiências desejadas de serem vividas, assim por diante, são necessariamente coisas que tornam mais difíceis, mais sobrecarregadas a nossa caminhada e a nossa marcha para Deus. Então o jejum é uma espécie de jogar fora essas quinquilharias, é uma espécie de varrer a sujidade do coração, revirar a lata de lixo da nossa alma e jogar fora aquelas coisas que estão ali entulhadas. O jejum então nos purifica e ao mesmo tempo nos consagra. E como que o jejum nos consagra? Da seguinte maneira, é como se nós reposicionássemos o foco e nós pegássemos todas as nossas energias dispersas com as coisas que gastamos na busca de prazer, de vida, de autossatisfação, e nós canalizássemos estas coisas com o único desejo de Deus, o único desejo de obter Deus, o único desejo de viver para Deus, o único desejo de sentir Deus em nós. Então o jejum é uma espécie de abrir mão, jogar fora, deixar passar toda sorte de impureza, de quinquilharias, de entulhos morais, espirituais, religiosos e de quaisquer naturezas, os excessos cometidos, as buscas desenfreadas de prazer, essas coisas todas que demandam muita energia, e agora reagrupar toda esta energia no único foco, Deus, tê-lo, experimentá-lo, obedecê-lo, buscá-lo. E nessa ação do jejum, nós também então nos consagramos, né, para viver uma vida mais centrada nos propósitos do Senhor. E o último grande aspecto do jejum que eu queria trabalhar nessa manhã é que o jejum nos predispõe por buscar a Deus com mais sofreguidão, com mais anelo, mas também faz com que nós nos tornemos pessoas mais íntimas do Senhor e apresentemos diante dele com maior lucidez as nossas reais necessidades. Não por nada, o jejum também está associado a tempos de grandes calamidades, porque o jejum nos ensina duas coisas. Primeiro, de bom da parte de Deus, nada merecemos. De todas as fatalidades e de todas as tristezas e dores que nos abatem, todas elas são muito bem-vindas, porque são todas elas justíssimas. O que vale dizer? Que no jejum nós dizemos a nós mesmos e declaramos a Deus que estamos cônscios de que todo sofrimento passado, todo sofrimento impingido, toda dor adquirida, toda experiência malgrada vivida tem a ver exatamente com os merecimentos de nossa vida no pecado e tem a ver com a nossa vida vivida centrada em nós mesmos. É justo da parte de Deus que Ele nos discipline, mas ao mesmo tempo, porque somos limitados, entendemos a prova, nos humilhamos diante dEle e pedimos a Ele que nos dê graça, bênção, livramento, vida, paz, que nós não merecemos e entendemos que se elas nos alcançarem, será apenas e tão somente pela boa graça de Deus, que há de cobrir as nossas vidas das suas bênçãos, baseado exclusivamente em seu amor por si mesmo e na dadivosidade do seu amor por nós, posto que nós nada merecemos. Então, a prática do jejum deve ser alguma coisa retomada. E para terminar, como eu disse ontem a respeito da esmola, talvez existam traduções modernas do jejum. Seria bom que nós fizéssemos jejum da língua, da fofoca, da maledicência, jejum dos dedos, tomar cuidado com as coisas que nós digitamos
intentando anonimato ou, quem sabe, descolando-nos da responsabilidade, sendo levianos muitas vezes e maldosos em outras tantas nas nossas postagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim por diante. Quem sabe fazer jejum, verdadeiro jejum, né, de séries de televisão, de novelas, de filmes, jejuns outros, né, do mal. Porque o próprio profeta Isaías já disse que o jejum que agrada a Deus tem a ver mais com justiça e com obediência do que necessariamente com abstinência de alimentos. Façamos jejum, tenhamos a nossa alma pura e consagrada diante de Deus, provemos o quão dependentes dele somos e por isso mesmo sejamos gratos e o busquemos com mais afinco e apresentemos diante de Deus as nossas vidas, sabendo que os males recebidos, eles importam em nossa condição pecadora e eles são justos. E que os bens que nós experimentamos, eles dizem respeito à graça do Senhor. Nada merecemos, mas Ele prova sua bondade para conosco. E que Deus nos dê essa sensibilidade espiritual e moral para com o nosso Deus. E que Ele muito, muito nos abençoe.